capítulo 2, versículo 12, fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Amém? Está isso aí na sua Bíblia? Joel foi um dos profetas da antiga aliança. Ele é conhecido como um dos profetas menores, não pelo grau de importância, mas porque ele escreveu menos em seu livro. Então não é porque ele é menos importante. E aqui nesse texto, Joel estava dizendo para o povo que eles precisavam de uma mudança interna, e não apenas uma mudança externa. Essa aqui é a mensagem do livro de Joel. Em todo o seu livro ele vai fazer isso, né? Então essa é a mensagem do livro de Joel. Pode pegar aqui. Essa é a mensagem do livro de Joel, né? Então era costume dos judeus rasgarem as suas vestes como sinal de arrependimento. Eles tinham esse costume, quando eles ficavam tristes ou arrependidos, ele rasgava as suas vestes. Mas Deus percebeu que, embora as vestes desse povo estivessem sendo rasgadas, o coração, que era o mais importante, não estava quebrantado. O coração estava longe de Deus, mas eles rasgavam as vestes. Os profetas eram homens e mulheres que procuravam despertar o povo para a realidade da presença e da soberania de Deus no cotidiano das pessoas. E eles esbravejavam, eles choravam, eles reprovavam, confortavam, desafiavam, encorajavam, coisa de profeta. Eles usavam palavras com muita autoridade, com muita criatividade, e não importava se era feita de uma forma áspera ou de uma forma sutil. Aliás, isso é fundamental, não importa se é áspero ou sutil, o que importa é não faltar a palavra. Porque a Bíblia diz que sem profecias o povo se corrompe. Sem profecias o povo perde o freio. E a função do profeta era convencer o povo que a disciplina de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus que amava as pessoas, que cuidava das pessoas, mas a disciplina de Deus, ela ia chegar e chegaria em algum momento. Então eles não tinham dúvidas, nenhuma dúvida, de que Deus era um pai amoroso, mas que disciplina quem ama. Porque na verdade quem ama disciplina. Mas os profetas, eles eram também enfáticos, muito enfáticos, quando eles falavam sobre esperança. Eles eram muito enfáticos nisso, e o profeta, ele fazia surgir uma luz de esperança sempre, mesmo quando tudo parecia já estar acabando. O profeta vinha e os fazia sair e brotar uma luz de esperança. E meus irmãos, eu creio que o espírito profético, ele se aperfeiçoou no também profeta Jesus de Nazaré. O grande profeta anunciado por Moisés, e todos os seus seguidores, os discípulos também, seguem com o espírito profético por todo lugar onde Jesus andava. Porque ele era o grande e maior de todos os profetas. Jesus veio a esse mundo. Mas o profeta Joel é um cara que fala sobre o cotidiano, sobre o dia crucial do Senhor. O profeta Joel é um cara que fala sobre o dia a dia das pessoas. É muito interessante porque ele fala do Deus que rejeita a empatia. É o Deus que rejeita a apatia. Que fala do Deus que rejeita a postura indiferente do povo mediante a situação da sociedade, a situação do mundo. E ele vai denunciar, o profeta Joel, ele vai denunciar sem dó e sem piedade o deboísmo. Sabe o que é deboísmo? É o viver de boa com a vida.
é o se conformar com a vida espiritual que as pessoas levam. E você sabe que toda vez que eu olho para o profeta Joel, a impressão que eu tenho é que ele está na sala da casa dele, sentado no sofá, passando os canais de televisão, porque é interessante que ele está vendo as notícias nacionais da sua época, e como que essas notícias são tão atuais para nós. A empatia do povo, o distanciamento do povo. O profeta Joel está vendo aqui nesse texto as catástrofes políticas, catástrofes econômicas, e ele está no meio de tudo aquilo, e de repente Deus dá a ele uma visão do que iria acontecer. E ele começou a ver coisas que ainda viriam, como que isso afetaria o povo. E aí a gente vai aprender que as crises, elas revelam quem nós somos. Crises, elas revelam quem é o profeta de verdade. E a crise revela quem é o profeta fake. As crises vão revelar isso em nós. Crises e catástrofes que acontecem com a vida da gente sempre, são oportunidades que Deus nos dá para revelar quem nós somos, quem você é, quem nós somos, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar na obra de Deus. As crises vêm às vezes para balançar um pouquinho a gente. Às vezes as crises vêm para soltar algumas coisas que estão grudadas em nós, para que a gente seja sacudido. E as crises e as catástrofes, elas são usadas pelos profetas de Deus, para que todos saibam quais são as suas prioridades, quais são as suas responsabilidades, quais são as suas responsabilidades dentro das suas decisões, das decisões que você toma na sua família, as decisões que você toma no reino de Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus te chamou para fazer. Vez por outra, Deus tem que mandar alguma crise. E a Bíblia está cheia de textos que diz isso, que são situações que o próprio Deus manda para nos sacudir, para fazer a gente se dar conta para que lado nós estamos andando. Então, irmãos, crises e catástrofes, elas expõem o que estava escondido na rotina, porque a crise, ela quebra as nossas rotinas, e ela expõe o que estava escondido. Então é importante passarmos por crises, porque a gente fica no deboísmo. A gente está vivendo a nossa vida, a gente está levando, e é interessante. Mas quando o profeta Joel está falando tudo isso aqui, ele tem um auditório. E a gente vai ver aqui que esse auditório que está aqui com o profeta Joel, não é um auditório que está na pegada, como diz os adolescentes, é um auditório que não está na vibe. Porque sabe qual é que era a vibe desse auditório aqui? Esse auditório era da turminha que rasgava vestes. É uma turminha que faz joguinho de cena. E você sabe que alguns religiosos se sentem confortáveis com esses joguinhos de cena. Alguns religiosos se sentem confortáveis com as performances religiosas, com o rasgar vestes. E muitos religiosos são ótimos nisso. São ótimos em rasgar as vestes, fazem isso muito bem. Mas aqui o profeta é bem claro, ele fala: parem com esse teatro. Olha o que ele está dizendo: parem de rasgar as vestes e rasguem os vossos corações. Olha que coisa dura que ele está dizendo aqui. Profeta macho. Acho que esse aqui era catarinense, ou talvez era carioca, né? Porque não é fácil falar esse tipo de coisa para um povo que achava que estava tudo bem. Não é fácil falar isso aqui para um povo que achava que estava no padrão de vida espiritual. Um povo que achava que não tinha mais nada que melhorar. Mas a verdade é que Deus é bom. E Deus é misericordioso com a gente. Eu acho que Deus às vezes ele respira fundo. Acho que Deus respira fundo porque Ele tolera muita coisa. Esse Deus é tão paciente, exagerado em amor, que Ele está sempre disposto a cancelar as catástrofes na vida da gente. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente aprende desde o Velho Testamento que Deus é misericordioso. E você sabe que esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, ainda bem que Ele é misericordioso, ainda bem que Ele é exagerado em misericórdia. Porque o que seria de nós se Ele não fosse? Ele não se prostra aos nossos pés. Mas Deus é exagerado em misericórdia para que nós nos prostremos aos pés dele. Para que nós paremos de rasgar vestes
e rasguemos o nosso coração. E no Novo Testamento, surgem 3 palavras para expressar aqui, para explicar esse conceito de misericordioso. A primeira palavra, ela fala de ser misericordioso, tem a ver com ser comovido até o fundo das entranhas, tem a ver com rasgar o coração. Esse ser misericordioso aqui é quando eu olho para o outro, quando eu olho para as pessoas e as minhas entranhas se comovem de misericórdia pelo outro. A segunda palavra tem a ver com dedicação emocional, com ação misericordiosa, com movimento concreto de misericórdia. Sabe o que é isso? É eu não só sentir misericórdia, mas eu fazer alguma coisa. Lembra quando Jesus chega no monte lá e ele olha para Jerusalém? Ele olha para Jerusalém e ele está tão comovido com aquilo que Jerusalém estava, longe de Deus, matando os seus profetas, vivendo no pecado. Jesus fez o quê? Chorou. A gente vai até aqui. O nosso ato de misericórdia, de rasgar as vestes, vai até aqui. Nós acompanhamos Jesus. Nós olhamos para a nossa cidade. Nós olhamos para a situação calamitosa do pecado, da destruição, da imoralidade. Nós olhamos para tudo isso e a gente chora. Não é? Sabe qual é a nossa diferença para Jesus? É porque ele chorou, mas depois que ele chorou, ele foi para a cruz. Depois que Jesus olha para Jerusalém, ele se compadece com aquele povo distante, pecador, ele chora e ele vai para a cruz pagar o preço por aquelas pessoas. Essa é a palavra misericórdia. Isso aqui é a misericórdia que a gente aprende com o Senhor Jesus. É interessante porque isso aqui é empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se identificar com a outra pessoa. É sentir o que ela sente. Então essas 3 palavras aqui, a gente aprende do Novo Testamento que ser misericordioso é um rasgar. Ser misericordioso é um agir. Ser misericordioso é uma postura. E a gente vai aprender aqui algumas coisinhas sobre o misericordioso. Primeira coisa que a gente aprende é que os misericordiosos, ele tem o coração rasgado. Toda pessoa misericordiosa, ela tem o coração rasgado. E você sabe que Deus, ele rasgou o seu coração, que a Santíssima Trindade rasgou o coração por todos nós. E é muito interessante, porque se nós passarmos pelas páginas do Velho Testamento, nós vamos constatar que Deus, ele é cheio de misericórdia e graça também lá no Velho Testamento. E você se emociona, você se encanta com os salmos, nos poemas, onde os poetas bíblicos, eles falam de uma maneira extraordinária desse Deus benigno, bondoso, de amor eterno. O Salmo 108, ele fala da benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor vai além das nuvens, muito além das nuvens. Irmãos, mas é na pessoa de Jesus de Nazaré que Deus se entrega totalmente. É na pessoa bendita de Jesus de Nazaré que Deus, ele vai revelar em plenitude a si mesmo. E ele vai se revelar dizendo assim, eu sou um Deus de coração rasgado. E quando você lê a história do bom samaritano, você percebe um bom samaritano rasgando o seu coração diante do violentado no caminho. Quando você vê a história do pai e do filho que foi embora, você vê um pai que rasga o coração por causa do filho perdido. Quando você lê os evangelhos, as histórias de Jesus, você encontra Jesus rasgando o seu coração diante dos doentes, rasgando o seu coração diante daqueles que estavam perdidos, rasgando o seu coração diante da mulher que ia ser apedrejada, rasgando o seu coração diante de Zaqueu que estava lá esperando por ele, que ele sabe que são como ovelhas que estão vivendo sem pastor. Irmãos, os misericordiosos, eles não são somente pessoas que têm o coração rasgado, mas eles são pessoas que têm uma urgência no agir. O homem que tem o coração rasgado, ele não só rasga o coração em vez das vestes, mas ele tem uma urgência em fazer alguma coisa, porque a misericórdia, irmãos,
ela exige ação. A misericórdia exige ação. Se você olhar Mateus 23, você vai ver que Jesus diz que eles fazem quase tudo certinho, mas eles omitem uma coisa. Jesus nos revela aqui que um Deus que se constrange, mas age, que não fica somente no constrangimento, mas age. Um Deus que para quando ele ouve a expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aliás, isso aqui é uma coisa que para Deus. E talvez você pense que quando você ora, você não está sendo ouvido pelo Senhor, e Deus está ouvindo o teu clamor, porque Deus, Ele tem o coração rasgado. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa que eu vivo tudo isso aqui. Eu já me acostumei com isso, pela misericórdia de Deus. Tem compaixão de mim, faz alguma coisa, porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, onde eu estaria? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, onde você estaria? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu não sei se você já fez isso, mas algumas vezes eu me pego fazendo um quadro, um desenho da minha vida, eu vou dividindo as minhas fases por quadros, e eu vou olhar um quadro de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você vai vendo as misericórdias do Senhor na sua vida, por onde você anda. Você vai ver isso. Se você desenhar a sua história, se você escrever as suas memórias, você vai ver quanta coisa o Senhor fez por nós, porque Deus não é um Deus que rasga vestes, porque rasgar vestes é fácil. Rasgar as vestes, colocar cinzas na cabeça, para que todo mundo veja a nossa tristeza, isso é fácil. O que Deus quer é que nós rasguemos o nosso coração, que nós entendamos as coisas que Ele fez por nós, as maravilhas que Ele produziu na nossa vida, e para isso a gente precisa fazer às vezes uma retrospectiva. Onde você estava há 30 anos atrás? Quem era você? Quem era eu há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás eu nem conhecia minha esposa ainda, eu era somente um homem magro e feio. Hoje isso tudo mudou. 30 anos atrás, eu tinha 27 anos, eu estava na faculdade, aquela coisa de estudante, sabe? Você não tem dinheiro para nada, aquela coisa de estudante. O que vai ser no futuro? O que vai ser lá no futuro? Quem vai ser a minha esposa? Como é que vão ser os meus filhos? E a gente fica pensando como que Deus é misericordioso, porque os anos vão passando e a gente vai se acostumando com as coisas que acontecem naturalmente na nossa vida e a gente não consegue olhar para trás. Quanta coisa! 30 anos atrás o Kleber devia estar com uns 40 anos só, né, Kleber? Novinho ainda, né? A gente percebe quanta coisa, porque Deus é misericordioso. Ele ordena em Lucas 6,36, sede misericordiosos, como vosso Pai que está nos céus é misericordioso. Isso aqui é mandamento. Irmãos, isso aqui não é, Jesus não disse, fica a dica. Não. Sejam misericordiosos. E aqui cabe meu suspirar em confissão aqui. Meus irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor se renovarem todo dia, eu não sei o que seria da minha vida. Misericórdia do Senhor durante as minhas descomposturas, diante das minhas coisas pessoais. Misericórdia do Senhor diante das obras de misericórdia que o Senhor disse que eu tinha que fazer e eu não fiz. Misericórdia diante do Senhor das palavras que o Senhor disse que eu não tinha que falar e eu falei. Em Mateus 25, 34 em diante, estão elencadas as obras de misericórdia, e uma das obras de misericórdia que está aqui é vestir aquele que está nu. Gente que rasga o coração está sempre pronto para agir diante da indignidade. Irmãos, gente que rasga o coração está sempre pronto para agir diante da baixa autoestima. É a pessoa que sente a dor do outro. É a pessoa que quando vê alguém sentadinho no canto, assim, cabisbaixo, macambuzo, entristecido, abandonado, a gente que rasga o coração vai lá e abraça. Gente que rasga o coração está sempre pronto para acolher pessoas que estão em vulnerabilidade. Às vezes vulnerabilidade social, mas às vezes vulnerabilidade emocional.
Porque gente que rasga o coração está sempre pronto para cobrir as pessoas, não envergonhá-las. Diante da vida e das pessoas, nós estamos sempre dispostos a cobrir as pessoas, não envergonhá-las. É claro que quem está coberto de arrogância, não se arrepende, não busca conversão, não fica quebrantado, isso não tem como você fazer muita coisa. Mas nós não somos da turma que expõe. Não. Nós não somos da turma que envergonha. Não. Nós somos da turma que abraça. Nós somos da turma que, em vez de morder, a gente beija. Às vezes os braços apertarem, a gente abraça. Nós somos de gente, irmãos. Pelo menos nós temos que ser. O nosso DNA é o amor. Vocês já perceberam a frase que eu sempre coloco depois dos bons dias, depois das devocionais? Qual é a frase? Me ajuda aí. Quem lembra? Agora que eu descubro quem lê e quem não lê. Firmes no amor e na palavra. Firmes no amor. Por quê? Porque quem rasga o coração é firmes no amor. Você não vai se conformar e ver alguém sofrendo sem dar um abraço, sem cuidar, sem proteger, sem estar junto. Você não vai. Porque você não rasgou suas vestes, você rasgou seu coração. Na palavra, por quê? Porque se nós formos firmes somente no amor e não na palavra, está errado. Nós temos que nos fortalecer no amor e nos fortalecer na palavra. Quem entra por essas portas aqui, vai encontrar um povo de coração rasgado. Amém? E amémzinho mais bravo. Amém? Sempre pronto para amar. Quando você entra, alguém entra por essa porta, tem que encontrar um povo sempre pronto para amar, para cuidar, para zelar. Deixa eu te contar uma história. Lembra do Noé? Arquinha, Tim, lembra? Pois é. Parou o barco. Secou tudo. Noé foi lá, plantou uva, fez vinho, bebeu, ficou bêbado, ficou nu. Fala a Bíblia. Aí vem o seu filho Cã. O que ele fez? Fez selfie. Se ele tivesse um celular, ele teria feito assim: olha aqui, o pai está nu. Porque foi isso que ele fez. Vem cá ver, o pai está nu, vem cá ver. Percebe? Mas ele tinha mais dois filhos, o Sem e o Jafé. E tem um pintor, eu sempre conto essa história, um pintor maravilhoso, com uma obra de arte maravilhosa, que eu não sei quem é, não lembro o nome, um dia eu vou achar, que apresenta os dois filhos, o Sem e o Jafé, com uma capa, cada um segurando uma ponta da capa, cobrindo o pai e com os olhos virados, assim, para não ver a nudez do pai. Enquanto um fez selfie, os outros protegeram, cuidaram, zelaram, protegeram a honra. Qual deles que nós temos que ser, irmãos? Nós não somos da turma que expõe. Nós somos da turma que cobre. E olha que eu não estou dizendo encobre, eu estou dizendo cobre. Se o irmão está fazendo uma coisa errada, o que a gente faz? O irmão se quebrou, o irmão ficou lascadão lá porque fez tudo errado, está passando dificuldade, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente cobre o irmão, a gente veste o irmão, a gente dá as coisas que ele precisa. Aí você está bem agora? Estou bem. Está vestido? Está bem? Está bem? Então está bem. Então vem cá que agora nós temos que bater um papo. Daí você chama o irmão, conversa com ele, porque nós não somos da turma que expõe. Nós não somos da turma que envergonha. Nós somos da turma que cuida. Nós somos da turma do coração rasgado, não das vestes. Eu sempre digo que quem entra por essa porta precisa entender isso. Porque nós somos uma igreja como qualquer outra. Nós temos aqui as nossas despesas, nós pagamos água, luz, telefone, nós pagamos tudo. Nós temos as nossas responsabilidades, mas nós não somos da turma que expõe. As pessoas podem entrar aqui e nos ver com um banquinho simples, cadeirinha simples, um som, nosso som está melhor agora, mas pode ver tudo simplesinho, mas o que ela vai ver aqui é uma igreja exagerada em amor. Porque é isso que a gente tem que ser, exagerado em amor.
Existem no Antigo Testamento, tem duas palavras principais sobre misericórdia. A primeira significa compadecer-se, enquanto a outra significa compaixão. E essas duas expressões, elas contêm uma raiz, e a mesma raiz, ela vai dar a ideia de colo. O feminino de colo. Então eu não tenho dúvida para dizer que misericórdia pode ser comparado ao colo de mãe. Quem lembra do colo da sua mãe? E é por isso que eu posso afirmar que misericórdia é isso. É quando você traz para o colo, é quando você traz para o aconchego, porque misericórdia e colo é trazer as pessoas para bem perto de um coração rasgado. Sabe por que muitas igrejas não crescem? Sabe por que tem tanta gente magoada, entristecida no mundo? Porque as igrejas esquecem disso aqui. Porque a igreja não é um tribunal de contas. A igreja não é um tribunal do júri. Nem sei se existe essa expressão, me perdoe os advogados aí. Mas não é um tribunal que julga, que prende, que condena. A igreja não é isso. A igreja é aquele grupo que traz para perto, aconchega e ajuda na mudança de vida. É isso que ele fez comigo, é isso que ele fez com você, e é isso que ele quer que nós ajudemos outros a serem também. Então, ser misericordioso não é dizer eu avisei. Você sabia que tem uma pesquisa que diz que 83 ponto qualquer coisa das vezes que você olha para o seu marido e diz assim, ó, eu avisei, você aumenta a raiva dele em 300%. Cada vez que você olha para o teu marido que fez uma besteira, porque marido faz besteira, não tem jeito, marido faz parte do código dos maridos. Você já mandou seu marido fazer compra no mercado? Já viu o desastre que é? Pois é, a maioria deles é assim, tem uns que se salvam, mas a maioria deles é assim. Aí a esposa chega, pois é, eu te avisei, né? Você vai aumentar a raiva dele 300%. Então ser misericordioso não é dizer eu te avisei. Ser misericordioso é você dizer eu estou aqui. Foi besteira? Foi, mas eu estou aqui. Daí eu pergunto, qual é a meta da sua vida? O que é mais importante na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. A paixão pelas coisas de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. E ter paixão pelas coisas de Deus é nos compadecermos das pessoas. É nós padecermos, nos entristecermos pela situação calamitosa que o ser humano existe. Deus disse assim para Elias, esconde-te no arroio de Zerete. E ele ficou ali 3 anos. Viveu da mão de uma viúva, o filho da viúva morreu, ele orou, o moço ressuscitou. Deus ensinou Elias a ouvir a voz de Deus, ouvir os seus milagres. E 3 anos depois, em 1 Reis capítulo 18, veio a palavra de Deus a Elias e disse assim, agora mostra-te de Israel. Eu não sei quanto tempo faz que você está escondido. Eu posso te dizer que Deus está dizendo para você, mostra-te. Cumpre o propósito que eu tenho na sua vida. Se você até hoje rasgou vestes, eu quero te convidar a rasgar o seu coração. Quero te convidar a rasgar o seu coração, para que a tua vida seja para a honra e glória do nome do Senhor. Você está disposto a isso? Porque não tem nenhum de nós aqui que é perfeito. Não tem nenhum de nós aqui. E quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós partimos desse princípio. De que nós, talvez por muito tempo nós rasgamos vestes. Talvez por muito tempo nós rasgamos as nossas vestes, jogamos cinza na nossa cabeça, mas Deus quer que a gente rasgue o coração, que a gente comece agora a olhar para Ele, para as coisas dEle, para as coisas do Senhor, e comece agora a dizer, Senhor, eu quero ser esse povo aí que o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer parte desse grupo aí que rasga o coração. Eu quero seguir o teu exemplo. Eu quero chorar assim pelo perdido, mas eu quero ir para a cruz. Eu quero dar de mim. Eu quero fazer alguma coisa para que esse povo mude.
para que nós possamos ter na nossa igreja não somente uma igreja cheia, mas uma igreja repleta de pessoas transformadas. É isso que a gente precisa.